eu já tive muitas metas na minha vida, muitas delas da parte financeira. Graças a Deus, muitas dessas metas eu consegui alcançar, tá? E o que eu faço quando eu boto uma meta na minha cabeça, quando eu coloco uma missão para mim mesmo? Normalmente eu penso em algo grande e aí eu tento de tudo o máximo que eu posso fazer para conseguir alcançar aquele objetivo, tá? Antigamente, gente, quando eu trabalhava lá como operador de empilhadeira, eu trabalhava com estoque, então eu não comecei com a área de informática, né? Eu comecei com uma área de produção, onde eu trabalhava 12 horas às vezes, eu trabalhava de madrugada e assim vai, tá? Então assim, eu gostava muito daquele trabalho também, porém eu tinha um grande desejo de trabalhar no escritório, tinha um grande desejo de trabalhar no ar-condicionado, mais sossegado, porque só quem trabalha bastante numa linha de produção vai conseguir entender o que eu estou falando, tá? Às vezes você já consegue diretamente arrumar o teu trabalho lá no seu escritório bonitinho, ou um trabalho onde você possa fazer no home office, você não vai às vezes dar valor a esse trabalho, se você, o tanto de valor, né, que você daria a esse trabalho se você estivesse trabalhando numa linha de produção, por exemplo, onde você tem que trabalhar o dia inteiro em pé, andando para lá e para cá, arrumando uma linha de montagem, etc. Ok? Então eu fiz isso durante muito tempo da minha vida. Então eu tinha um único objetivo, sair dessa área e entrar na área de tecnologia, começar a mexer com o computador. Quando eu vi os primeiros computadores eu comecei a arrumar, eu vivi na Santa Efigênia comprando peça para arrumar meu computador, e aí ali eu comecei a sonhar, e ali esse foi um dos meus primeiros sonhos, né? Na realidade, o meu primeiro sonho foi o seguinte: quando eu tinha ali por volta de 13, 14 anos, eu pesava 106 quilos e tinha mais ou menos 1,5 m, eu era muito gordo. E aí o que eu fiz? Eu botei uma meta na minha cabeça que eu queria emagrecer. E aí eu lutei muito, muito. Eu lembro quando estava passando a novela, uma novela que até a Sandy fazia essa novela, era uma novela que era das 6. Eu lembro que toda vez que eu chegava em casa, minha mãe estava fazendo a comida, né, o jantar, e aí estava passando essa novela, e toda vez que eu olhava a Sandy, eu dava aquela vontade, não, eu não posso comer, eu não posso comer. Aí o que eu fazia? Eu ia para casa, sentava no meu quarto, né, e fazia exercício para poder passar a fome e aí eu deixar de comer. E aí eu comia uma maçã à noite, ou uma maçã e uma laranja, alguma coisa bem básica à noite para eu conseguir emagrecer. Porém, gente, o que foi o resultado disso? Depois de 2 meses, eu consegui emagrecer 20 quilos. Tá? A mesma coisa aconteceu na minha profissão. Eu via lá o pessoal chegando de carro, um carro bonito e trabalhando no escritório, e eu lá com a roupa toda suja de graxa, etc. Eu falei, não, eu não quero trabalhar assim, eu quero também trabalhar no escritório, eu quero ter um pouco mais de conforto. Então eu fui e estudei, guardei, peguei todas as minhas economias do meu trabalho, que eram poucas, tá? Na época eu ganhava, eu comecei ganhando 170, 180 reais e saí de lá com 450 reais. Tá? Então nessa época eu ganhava esse salário, então eu tive que pegar esse salário e desenvolver no meu estudo para que eu possa ganhar mais, entendeu? Então o que eu fiz? Fui lá, peguei parte desse salário, fui estudando, até que um dia eu tentei uma oportunidade na empresa, a empresa não quis me dar a oportunidade, então eu fui procurar oportunidade fora dessa empresa, tá legal? Então, gente, esse foi um dos meus objetivos e aí eu coloquei aquele sonho na minha cabeça e fui atrás, não só de um, não só de outro. Foi assim quando eu fui comprar minha casa, foi assim quando eu fui fazer tudo que eu precisei, tá? Então o que eu convido vocês a fazer? Pensar grande, tá? Dar um tiro lá no alto, dar um tiro para atingir a lua. Porque o que vai acontecer? Se você não conseguir atingir a lua, pelo menos metade do caminho você vai, tá? Pelo menos chegar bem próximo dela você vai, se você realmente quiser isso de coração, tá? Um dos outros desejos que eu tinha era ser um dos melhores programadores da onde eu trabalhava, tá? Gente, eu descobri também com o tempo que o melhor programador não é só aquele cara que é o cara técnico, é aquele cara que entende o negócio, tá? Então o que acontece? Eu tentei mirar em ser o melhor programador, eu até fui, boa parte da onde eu trabalhava, um dos melhores programadores ali, tá? Porém, gente, uma coisa eu esquecia, o que era? Eu pensava muito no código, muito na informação, em ter o código perfeito, mais estruturado, mais legível, etc. E esquecia do principal, que é quando você tem uma codificação. O principal é o quê? É o recurso, o dinheiro. Ou seja, se você trabalha em algum lugar e você desenvolve algo para algum lugar, se você não vende aquilo que você desenvolveu, de nada adianta. Ou seja, as pessoas programam para desenvolver negócios. Entendeu? Programar por hobby não dá dinheiro, infelizmente.
Programar por hobby vai melhorar o seu estudo, vai melhorar o seu mindset, vai melhorar a sua velocidade. Porém, não vai te trazer dinheiro para você, não vai trazer comida para a tua mesa, ok? Então, os melhores programadores que eu já conheci são programadores que, além de tecnicamente são muito bons, eles também são muito bons na parte de negociação, são muito bons na parte de entendimento de processos e são muito bons na parte de trazer recursos para a empresa, ou seja, ajudar a empresa a lucrar juntamente com o seu esforço. Entendeu? Bom, pessoal, meu nome é Danilo e eu venho para dar mais uma aula para vocês sobre Ruby, tá legal? Então, hoje na aula de Ruby, a gente vai falar sobre funções. Pera aí, deixa eu trocar a caneta aqui. Então, a gente vai falar sobre funções, tá legal? Como criar uma função em Ruby, como manter uma função em Ruby, como você retorna os dados na Ruby e não, tá legal? Perfeito, então, bora começar a aula. Muito bom, gente. Então, para a aula de hoje, eu separei 3 pedaços de códigos, tá legal? E um console aqui, para a gente começar a dar uma olhada em como que a gente vai printar as coisas aqui na minha tela, tá? Perfeito. Esses 3 códigos aqui, gente, têm o mesmo objetivo, tá? Não vai ter o mesmo resultado, mas tem o mesmo objetivo. Qual que é o objetivo aqui, ó? Um looping, tá legal? Então, um looping aqui de 10 vezes. Então, o que que eu faço aqui, ó? Enquanto o i for igual a 0, ele for menor, na realidade, do que 10, né? Enquanto o i for menor do que 10, eu vou entrar aqui no meu looping e vou mostrar i número. Então, primeiro número, segundo número, terceiro número e assim vai. Aqui eu vou somando mais um para que eu possa, então, sair da minha válvula de escape, né? Eu vou incrementando mais um nessa minha variável i, ou seja, fiz um looping. Aqui nesse outro código eu fiz a mesma coisa, porém da forma muito mais simples, como eu mostrei para vocês nas aulas anteriores de Ruby. 10 vezes, ok, o i, e aí ele faz lá o puts do número, primeiro número, segundo número, terceiro número, e assim vai, tá? E aqui utilizando o range de 1 até 10, it puts, né, do valor de i número, ok? Então a intenção aqui é mostrar primeiro número, segundo número, terceiro, quarto, até o 10, ok? Então essa é a intenção. Perfeito. Agora imagina o seguinte, gente, você fez esses 3 pedaços de códigos aqui, e nesses 3 pedaços de códigos, você quer utilizar em outros lugares do seu programa, tá? O que que você faria? Um programador que está no começo, o que que vem logo na cabeça dele? Ah, eu vou guardar esse código aqui, e depois eu simplesmente copio esse código, colo no outro lugar, e ele faz as minhas modificações. Ou seja, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Quando você faz isso, gente, o seu código vai funcionar, você vai conseguir entregar para o seu cliente, porém você vai ter um certo problema no futuro. Qual que é o problema no futuro? Você vai entregar com uma certa velocidade, porém no futuro a sua manutenção vai ficar bem difícil. A manutenção da sua equipe vai ficar bem difícil. Por quê? Porque você pegou uma função que é igual a outra função, tá? E fez o seguinte, colocou ela copiando e colando em várias partes do seu sistema, tá? Imagina que esse aqui é meu código fonte. Então, deixa eu desenhar uma telinha aqui do meu código fonte. Então, aqui, gente, eu tenho aqui o meu código fonte. Tá legal? Ok? Então, aqui é o meu Sublime. E aí, aqui, ó, eu escrevi uma funçãozinha aqui, tá? Que vai ali fazer esse looping. Perfeito? E aí, eu tenho aqui um outro arquivo, tá? E esse outro arquivo aqui que está no meu Sublime, eu preciso dessa função também, tá? Se eu simplesmente dar um Ctrl+C e dar um Ctrl+V nessa função aqui, ó, o que que vai acontecer? Eu tenho um dado duplicado, né? Então, se eu tenho um dado duplicado, toda vez que eu precisar fazer manutenção, por exemplo, eu não quero mais agora, até 10, eu quero, por exemplo, até 20. Eu teria que alterar até 20 aqui e até 20 aqui. Tudo bem, 2 arquivos não vai ter problema, tá? Agora, se eu tiver mais 4 arquivos que estiver usando a mesma função, ok? Todos os 4 arquivos usando a mesma função. O que que vai acontecer? Eu mudei agora para ir até 30. Eu vou ter que ir nesse arquivo mudar, nesse arquivo mudar, nesse arquivo mudar, nesse arquivo mudar, nesse arquivo mudar e nesse aqui também mudar. Ou seja, minha manutenção começa a ficar difícil. Eu entreguei rápido, porém eu começo a ter problemas com relação à minha manutenção. Perfeito? Então, para que serve a função? A função serve para isso, gente. Para que quando você tem coisas comuns, ou seja, coisas que você quer reaproveitar,
Ao invés de você copiar e colar, você estrutura uma função. Você cria uma função que permite a você utilizar essa mesma lógica que você criou em vários lugares. Perfeito? Então, gente, como definir uma função em Ruby? A função em Ruby, ela é definida pela palavrinha chamada def, ok? Então, se eu coloco aqui, ó, def, o nome da minha função, por exemplo, looping, ok? Então a minha função chama looping, e aí eu venho aqui e coloco o end, ok? Quando eu faço isso, gente, eu posso colocar a minha instrução de looping aqui dentro, e aí, gente, quando eu for chamar em todos esses lugares, a única coisa que eu chamo é a minha função looping, perfeito? Então eu vou lá e coloco looping, coloquei aqui com um P só, né? Com 2 Os, looping. E aí, quando eu faço isso daqui, ele direciona para esse canal aqui, que é essa função, e essa função executa esse dado, tá? Então, o que eu faria nesse caso? Eu criaria aqui um novo arquivinho, ok? E esse arquivinho eu colocaria aqui dentro da minha função, tá? E aí, todos os lugares que eu vou utilizar, ao invés de eu dar Ctrl+C, Ctrl+V na minha ação, eu simplesmente vou chamar a minha função looping aqui e chamar a minha função looping em todos os outros lugares, tá legal? Então é para isso que serve uma função, para basicamente fazer com que você reaproveite seu código, fazer com que você não duplique um monte de informação e fazer com que a sua manutenção fique muito mais simples, tá legal? É isso que a gente vai ver na aula de hoje e é isso que a gente vai executar na aula prática. Então eu vejo vocês lá no computador. Muito bom, pessoal, de volta no computador. Então, gente, olha só, temos bastante aulas de Ruby, tá vendo? Então já temos 8 aulas, estamos indo para a nossa 9ª aula de Ruby. Então tá aumentando bastante aí o conteúdo de Ruby, o conteúdo para que vocês possam aprender essa linguagem nova. Essa linguagem muito fácil, que não só aqui no Brasil, como outras empresas fora do Brasil estão utilizando bastante, tá? Esses dias eu fiz uma entrevista, gente, para uma empresa americana, para começar a fazer uns jobs para eles, e qual é a linguagem que eles pediram e por que eles se interessaram pelo meu currículo, por causa do Ruby, ok? Então tem muita gente trabalhando com Ruby lá fora, acho que vocês aprenderem Ruby, também há uma possibilidade muito grande de vocês saírem do país e serem programadores, ganhando em dólar e etc, tá legal? Lembrando, gente, que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem tirar comigo na aula particular. Eu vou ficar 1 hora aula com vocês pelo Skype, onde eu vou ver a sua máquina, vou entender o que você está fazendo e vou ali descobrir qual que é os problemas que você está tendo e corrigir para que você possa conseguir chegar e ir para o próximo passo, tá legal? Perfeito. Você só consegue entender, gente, quando você programa junto com alguém. Você estudar sozinho é bom. Você até vai numa velocidade legal, mas para você ir mais longe, para você conseguir fazer com muitas pessoas, para você conseguir entender como que um profissional realmente trabalha, gente, o pair programming é uma das melhores soluções, tá? Muitas empresas utilizam do pair programming, que é a programação junta com outros caras, 2 pessoas junto programando, para fazer com que um melhore a condição do outro. E também uma outra coisa, para fazer com que 2 pessoas entendam aquela rotina do sistema. Ou seja, trabalhar em pair, gente, trabalhar junto é muito melhor do que trabalhar sozinho, tá legal? Então o que eu convido a vocês fazerem? Chamem os seus amigos, estudem junto com vocês, tá? Então chama lá o seu colega que também está interessado, que quer aprender a programar, trabalha junto com ele, aprende junto com ele, explica o que você já aprendeu para ele, porque quando você ensina, você aprende muito mais, tá legal? E aí, gente, marca a aula particular comigo, você e seu amigo, eu vou ver o sistema de vocês e vou tentar entender ali o que é que está acontecendo e posso dar algumas dicas, né, que talvez pode ser matadora no sistema de vocês, perfeito? Então, é isso aí. Começando a aula, gente, eu vou voltar aqui, eu já criei então uma pasta chamada funções, tá? E em cima dessa pasta funções, eu vou começar a fazer ali as minhas modificações. Vou abrir aqui o meu Sublime, e aí o que eu fiz, gente? Eu copiei o conteúdo da aula anterior. E na aula anterior a gente já tinha feito esse programinha aqui, né? Como a gente já fez esse programinha, agora o que a gente pode fazer? Criar ali funções para separar algumas partes desse programa, tá? E aí se a gente faz isso, a gente consegue deixar algo mais simples e a gente pode utilizar essa repetição das funções em outros lugares, tá? Bom, primeiramente, como que a gente cria uma função? Eu vou simplesmente comentar esse código aqui, ó, vou selecionar todo ele no Sublime, ok? E vou apertar Ctrl Tab. Ctrl Tab ele vai comentar tudo isso daqui, perfeito?
Conta tab não, desculpa, conta barra, né? Barra invertida aqui. Depois que eu fiz isso daí, eu comentei então todo o meu código. Depois que eu fiz isso, então agora eu vou dar um def aqui, vou definir uma função chamada teste, ok? E vou colocar um conteúdo dentro dela. O conteúdo que eu quero colocar é puts de 1 mais 5 menos 3, ok? Então fiz aqui uma operação aritmética e vou mostrar ela na tela quando eu chamar a minha função. E aqui, gente, eu vou colocar o teste chamando assim a minha função. Tá. Aqui, gente, eu tenho duas opções. Ou eu posso chamar a minha função teste e colocar os parênteses, ou eu não preciso colocar os parênteses. Como eu falei para vocês, os parênteses eles são opcional no Ruby, tá? Então você pode colocar ou não. Você colocaria parênteses, gente, se você fosse então passar parâmetros. Por exemplo, eu quero passar um parâmetro para minha função. Então o teste, ok? Essa é a minha variável de parâmetro e aí eu quero mostrar, eu quero printar isso que eu passei por parâmetro na tela. Então puts de teste, por exemplo, e aí aqui eu passaria o meu teste. Perfeito? Então desse jeito eu passaria, por exemplo, aqui, ó, um nome Danilo, e aí que eu estou fazendo aqui, passando um parâmetro para essa função que vai cair nessa variável, e quando eu der um puts, ele mostra o conteúdo desta variável aqui. Perfeito? Então, isso é passar parâmetro para a minha função. Perfeito? Muito bom, gente. Então, como eu vou fazer uma função que não tem retorno, tá? Uma função simplesmente sem parâmetros e que vai simplesmente mostrar na minha tela esse número, a única coisa que eu faço é definir ela e chamar ela para ela ser executada, ok? Vou salvar aqui e vou executar a função para vocês darem uma olhada. Então, Ruby, aula. Executando a função, ele mostra aqui o resultado igual a 3, tá? Para a gente ver isso daqui passo por passo, eu vou dar um debugger. Ok? E aí, ó, rodando aqui, ó, vocês vão ver que ele vai parar antes de definir a minha função. E aí eu vou dar um next aqui, ó, para ele definir a função. Então, ele já definiu a função, porém ele não mostrou nada na minha tela. Ok? Agora eu vou chamar o teste, dando um next aqui, ele mostra na minha tela e encerra o programa. Tá? Beleza, agora eu quero depurar e entrar dentro da função. Como que eu faço isso? Eu vou dar aqui um next para ir para a próxima função, já defini. Agora eu quero, ao invés de executar a função diretamente, eu quero entrar dentro da função e olhar o que está acontecendo. Eu posso colocar aqui, ó, o S, tá? A tecla S é do teclado, que ele vai entrar dentro da função. Agora eu estou dentro da função e ele vai fazer o que está aqui dentro da função. Se eu simplesmente copiar esse resultado que está aqui, ó, o que eu quero fazer o puts, e colar aqui no meu console, quando eu der um Enter, ele vai mostrar o resultado para mim antes de eu executar a função. Agora, quando eu dou um Next, ele executa a função mostrando 3 também, ok? Então, gente, imagina o seguinte, aqui eu tenho a função definida, tá legal? E aí eu vou mostrar essa função na minha tela. Quando eu estou depurando, eu posso entrar dentro da função e ver todos os passos do que está acontecendo dentro da função, depois sair simplesmente quando eu estou depurando o meu código. Então, é assim que eu entro dentro de uma função no debugger, né? Utilizando a tecla S, perfeito? Muito bom, gente. Então, fiz ali uma função básica para escrever numa tela, ok? Agora, olha só, se eu quero executar essa função 5 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, deixa eu tirar aqui. Então, eu vou mostrar 5 vezes essa função. Ao invés de eu fazer copiar e colar isso aqui 5 vezes, eu chamo a minha função 5 vezes. Então, tá ali, ó. Ele executou para mim 5 vezes. Imagina o seguinte, gente, se não existisse a função, o que eu teria que fazer? Pegar esse mesmo cálculo aqui, né? E colar ele 5 vezes, olha só. Colei 1, 2, 3, 4, 5, tá legal? Então, colei todas essas funções 5 vezes. O resultado aqui, desse jeito, por enquanto, vai dar o mesmo. Porém, agora vamos fazer o seguinte, ao invés de 5, eu quero mudar isso aqui para 4. Aí eu teria aqui, ó, mudei 1, mudei 2, mudei 3, mudei 4, mudei 5, ok? Ou seja, começa a ficar ruim a manutenção. Lembra que eu falei para vocês lá no quadro? Agora, se eu chamo somente a função, 1, 2, 3, 4, 5, se eu quero mudar para 4, eu mudo somente em um lugar, ok? Quando executo, tudo funcionando, ok? Se eu quero mudar para 10, mudei 420, vai? Mudei somente em um lugar, quando eu rodar o código, tá aí, ó. Somente um lugar, todo o meu sistema funcionando. Então, uma função serve para você pegar todo aquele algoritmo que você fez, deixar em um lugar armazenado, para que quando você precisar executar, você só utiliza ela, você só chama ela e assim ela vai printando ou ela vai fazendo aquilo que você precisa, tá? A função do Ruby,
ela tem retorno automático, tá? Então você não necessariamente precisa colocar a palavrinha return para retornar alguma coisa, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma função aqui que eu acabei de criar, teste, e eu quero que essa minha função, ao invés de fazer o puts na minha tela, eu quero que ela me retorne essa operação aritmética, tá? Então, o que eu tenho que fazer, gente? Normalmente, numa linguagem de programação, a gente coloca a palavrinha chamada return, né? Então, quando a gente coloca o return, o que ele faz? Ele não vai printar na tela, mas ele vai retornar esse resultado para quem está chamando, ok? Nesse caso aqui, ó, eu estou só chamando a função e não estou jogando para lugar nenhum. Se eu executar o meu programa, ele simplesmente, vou salvar aqui, né? Ele simplesmente não vai printar nada na tela, porque eu não estou fazendo puts aqui. A única coisa que eu estou fazendo é retornando o meu dado, tá? Então, se eu estou retornando um dado na minha função, eu preciso simplesmente armazenar ela em algum lugar. Então, uma variável aqui A vai receber a função chamada teste. Agora, gente, eu estou fazendo o retorno de um dado, jogando para dentro da minha variável, e depois que eu já tenho dentro da minha variável, agora eu faço um puts, mostrando então o valor de A, que é o valor que eu joguei na minha variável, perfeito? Rodando agora o meu código, ele mostra aqui o 418, que é o cálculo desta operação, tá legal? Perfeito, gente. Então, assim, o que acontece? Quando eu tenho o return, ele volta para mim alguma coisa. Porém, gente, o return também não é obrigatório no Ruby, tá? O que acontece? Quando você tem o return, ele encerra a operação e manda a partir dali. Agora, quando você não tem o return, a última operação dela, ele retorna automaticamente, tá? Então, o Ruby funciona assim também. A última operação é a que vai ser retornada, tá? Então, se eu não colocar o return aqui, vai funcionar? Vai funcionar. Olha só, gente, os 418 funcionou normalmente, ok? Por quê? Porque o Ruby, ele automaticamente entende que tudo que você... toda a última operação sua também já é um retorno, tá? Então, quando eu utilizo o return, já que eu não preciso colocar o return na minha função, quando eu quero retornar uma coisa antes da minha função. Exemplo, criei aqui uma função que agora eu tenho um parâmetro, tá? Então, um parâmetro aqui chamado count, ok? E esse parâmetro count aqui, eu vou fazer uma verificação. Return, ok? Eu vou mandar retornar 1 se o meu count for igual a 2, ok? Agora sim eu faço o return. Então, se eu tiver o return aqui em cima, o que vai acontecer? Se o meu count for igual a 2, ele já retorna e não faz nenhuma operação aqui para baixo. É para isso que serve o return, tá? Quando você vai fazer ali como se fosse um break daquele looping que você está fazendo, tá legal? Então, quando você faz um return antes de alguma coisa, ele já retorna e para o seu... termina a sua função a partir dali, tá legal? Olha só que interessante, o meu count agora, eu vou passar o 2 e vocês vão ver o que vai acontecer, ó. Rodando meu código, ele mostrou 1 ao invés de 418. Eu vou passar o número 4 agora. Vou rodar o meu código, ele trouxe o 418, tá? Vou fazer aqui um debugger para vocês enxergarem melhor. Debugger. Perfeito. Rodando o meu código, então eu vou entrar dentro do método colocando o S, ok? E aí ele vai fazer a verificação para mim, ó. Count é igual a 2. Vou colocar essa operação aqui para ver o que vai retornar. Deu false. Se ele deu false, ele não vai entrar aqui no return. E aí ele vai fazer a próxima operação, ok? Então, próxima operação. Fez a próxima operação e retornou para dentro da variável A. Se eu mostro a variável A, 418, então o puts vai funcionar, ok? Agora eu vou passar aqui o número 2, ok? Passando o número 2, ele vai entrar aqui dentro do meu método, colocando o S. Dentro do meu método ele vai fazer a verificação. O count, ele é igual a 2? Ele é igual a 2, então deu true. Se deu true, ele já vai retornar o 1 e agora o A vale 1 e o meu puts ele faz com 1, ok? Então essa é a diferença de quando eu utilizo o return e quando eu não utilizo, tá legal? Perfeito, gente. Uma outra coisa que a gente tem na função que é comum no Ruby é o seguinte, quando eu vou fazer uma função ou vou executar uma função, como os parênteses eles são opcionais, eu posso executar a função simplesmente assim, ok? Teste 2, tá? Olha só que interessante, como que a leitura ficou simples. Teste 2. Simplesmente estou mandando testar o número 2 da minha função, tá legal? Então, essa minha função chama teste, eu vou testar o número 2. Se o número 2 for igual a 2, né? Não for igual, se o conteúdo aqui que eu passei for igual a 2, ele vai retornar aqui o 1, caso contrário ele não retorna. Então, teste 2, ele também funciona se os parâmetros e a leitura fica muito mais simples. Salvei aqui,
rodei o meu código, também funcionou, tá legal? Outra coisa interessante, gente, eu também posso definir um valor padrão. Se eu simplesmente colocar aqui que o count vale 1, olha só que interessante, se eu não passar parâmetro, também vai funcionar a minha aplicação. Rodando aqui, ó, tá lá, ó, ele deu 418, ok? E o count aqui na primeira iteração que eu rodei, ele valia 1. Vou dar um debugger para vocês verem aqui, ó. Rodar o meu código. Perfeito. Entrar dentro do método teste. E agora eu quero saber o valor de count, ó. O valor de count nesse momento é 1 porque eu coloquei ele aqui, ó, como um valor default, tá legal? E nesse caso ele mostra o 418. Agora se eu passar o parâmetro, então vou passar aqui 30 e vou entrar dentro do método para vocês verem. Entrando dentro do método, olha só que interessante, o meu count agora não vai ter o valor padrão, vai ter 30, que foi o valor que eu passei por parâmetro. E aí, quando eu rodar, ele dá o 418, porque 30 não é igual a 2, ok? Então, mais uma coisa ali para vocês prestarem atenção. Na minha função, eu posso definir o valor padrão dos meus parâmetros, ou não preciso definir o valor padrão dos meus parâmetros, tá legal? Outra coisa de interessante que a gente tem função também no Ruby, a gente pode definir um parâmetro que você manda a quantidade... a gente pode definir um parâmetro que você pode mandar a quantidade de parâmetros que você quiser, ok? É um parâmetro chamado asterisco args, ok? Quando você faz isso, ou asterisco, qualquer coisa que você quer colocar aqui, tá? Então, por exemplo, parâmetros. Quando você faz desse jeito, gente, você tem então um array de parâmetros. Ou seja, uma coleção de parâmetros que você passou um sequencial a outro, tá? Então, olha só que interessante, eu vou tirar o debugger daqui e vou colocar o debugger dentro da minha função, tá legal? Perfeito. Com o debugger dentro da minha função, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou passar no meu teste vários parâmetros. 1,2,3,4,5,6, ok? 6 parâmetros eu passei diretamente para a minha função e eu só defini um asterisco aqui que tem todos os parâmetros que eu quiser passar, ok? Salvei e vou rodar aqui o meu programa. Olha que interessante o que vai vir aqui em parâmetros, gente, ó, um array com todos os parâmetros que eu passei. Ou seja, gente, eu consigo passar parâmetros infinitos para a minha função. Olha só que poderoso isso. Se eu estou lá no JavaScript, gente, eu não posso fazer isso. No JavaScript eu teria que definir essa função como um array ou passar um array, né? Se eu passasse um array diretamente assim, ó, no JavaScript ou no Java ou no C#, aí sim eu estaria mandando então um array para cá e aí essa variável aqui ia conseguir entender que você está mandando um array de parâmetros, tá? No Ruby, se você simplesmente colocar asterisco, ele vai entender que os seus parâmetros são infinitos. Você pode mandar a quantidade de parâmetros que você quiser. E aí aqui dentro você pode verificar. Se esse array aqui contém a palavra 2, quer dizer que eu retorno 1. Então vamos botar aqui um exemplo aqui, ó. Se esses parâmetros, ponto, include, ok? O número 2, se ele tem o número 2, eu retorno 1. Se não, eu retorno a quantidade da operação, tá? Vou tirar isso daqui e vou rodar para vocês verem. Ele vai ter que me retornar aqui 1, ok? Então deixa eu sair aqui da minha operação, rodando, ele me retornou 1, porque contém o 2 aqui no meio, ok? Se eu simplesmente botar um debugger aqui, ó, e rodar o meu código, olha só que interessante, gente, ó, parâmetros include, vou colocar esse mesmo código aqui, ó, ele tem o 2 dentro desse array? Tem, é true. Por quê? Se eu simplesmente colocar esse array aqui e mandar printar, ele vai mostrar, ó, tem um 2, ó, ele tem um 2 aqui dentro, por isso ele retornou true, por isso ele retorna 1, tá legal? Para o meu A. Perfeito? Então, mais aí um exemplo de como que a gente pode utilizar funções, tá legal? Mais uma coisa que a gente tem de interessante, gente, no Ruby e nos parâmetros, nas funções do Ruby, na realidade, é o tratamento de erro, tá? É um assunto que eu ainda não falei para vocês aqui no Torne-se um Programador, mas eu pretendo gravar sobre isso. Tratamento de erro, gente, é basicamente quando você tem um erro no meio da sua operação. Você está fazendo ali algum código, o seu código deu um exception. Quando acontece isso, você tem como tratar o seu erro. Normalmente, na linguagem de programação, você coloca uma coisa chamada try, e aí, no final, aqui você coloca um catch, ok? E aqui você coloca um end para poder fazer ali o tratamento. E aí, ele tenta, se der erro, ele cai aqui no catch, que é onde ele pegou o erro, e aí normalmente você tem aqui a variável de erro, e você sabe tratar o seu erro, tá? No Ruby, gente, ele tem um negócio interessante. Não é assim que você trata erro nele. Eu vou entrar no tratamento de erro um pouco mais para frente com vocês. Mas, gente, o que você pode fazer na sua função?
Se a sua função tiver erro em qualquer lugar aqui, ó, você pode simplesmente colocar um negócio chamado RESCO. Então, RESCO, ou seja, se der algum erro, você pode colocar aqui exception de erro, ou seja, deu algum erro e agora você faz um puts aqui mostrando o erro aqui, ok? Então, e.message. Quando você faz isso, gente, você preparou a sua função para o seguinte: eu executo essa função, se em algum momento aqui der algum problema, o que vai acontecer? Ele vai dar uma exception, tá? Então eu vou fazer uma exception aqui de propósito, só para vocês verem o que vai acontecer quando eu executar esse programa, tá? Então eu vou colocar assim, ó, dar um puts aqui, e vou falar assim, ó, opa, aconteceu erro, ok? Perfeito, então eu fiz isso daí, e aí agora eu vou ocasionar um erro aqui. A é igual a branco, não, a branco não, a mais 1, ok? Como o Ruby ele é fortemente tipado, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir fazer essa conversão e vai dar erro. Porém, eu estou tratando o meu erro, ele vai cair e vai mostrar, opa, aconteceu erro e vai mostrar o tipo de erro para mim, ok? Agora eu vou colocar o parâmetro aqui sem o número 2, ok? Para que ele possa não retornar 1, tá legal? E vou rodar o meu código de novo para vocês verem o erro que vai dar. Olha lá, deu erro, ó, e ele já caiu na exceção, ou seja, eu forcei um erro aqui e ele já caiu no meu exception, ok? Então, dentro da minha função, eu também consigo fazer um tratamento de erro. Olha só que interessante. Rodei a minha função, ele falou, opa, aconteceu erro, eu não consigo converter um fix num para string. Ou seja, eu tratei o meu erro. Se eu simplesmente, gente, tirar esse exception aqui, a forma como eu trato o meu erro, olha o que vai acontecer. Ele vai dar erro de Ruby mesmo e vai derrubar a sua aplicação. Ou seja, você não tratou um erro que você possivelmente poderia tratar, tá legal? Então, mais uma coisa que a gente tem em função, perfeito? Já mostrei para vocês, gente, destrinchei tudo que a gente tem de função no Ruby, tá? Então, a partir daí, vocês vão usar bastante dessas coisas para começar a entender e programar nessa linguagem fantástica, perfeito? Gente, o que eu vou fazer aqui no nosso programa aqui, ó? A gente já fez um programinha aqui, tá? Então eu vou comentar todos esses testes aqui para vocês verem depois, lá no meu GitHub, tá? E vou separar algumas funções. O que eu vou separar de função aqui, ó? Vou separar uma função para simplesmente fazer o get do meu aluno e retornar esse meu aluno, tá? Então o que eu vou fazer? Vou pegar todos esses dados aqui, ok? E vou criar uma função chamado captura aluno, ok? E essa função, gente, eu escrevi ela em underline, tá? Para quem não sabe o que é padrão de codificação, tem uma aula no Torne-se um Programador que vocês podem simplesmente vir aqui e digitar aqui, ó, padrão, tá? Quando vocês digitarem isso, vai trazer uma aula para vocês que é padrão de codificação. E aqui eu mostro o que é Pascal Case, Camel Case e underscore ou underline, tá legal? Aqui no Ruby, normalmente você programa em underline, tá? Que é dessa forma aqui a leitura, não como Camel Case e nem como Pascal Case, tá legal? Então, underline, captura aluno é o nome da minha função. Vou criar a minha função aqui em cima, tá legal? Def captura aluno, tá legal? E aí aqui dentro, gente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou capturar o meu aluno, que é aquele meu código que eu fiz com vocês ali, né? Então, o código para pegar o nome, pegar o telefone e retornar esse dado, ou seja, vou retornar a minha última ação, tá legal? Retornando aqui, aí é opcional, eu posso colocar o return ou não, tá? Então, nesse caso, eu vou deixar só a última ação, que é o que eu quero retornar. Então, o que eu estou fazendo? Retornando a última ação para dentro de alunos. Criei uma função, separei falando que é captura alunos, ok? E aí eu estou utilizando ela aqui dentro do meu looping. Outra coisa que eu posso fazer aqui, ó, é criar uma outra função chamada mostrar alunos, tá? Então eu venho aqui, def mostrar alunos. E esse mostrar alunos, o que eu vou receber de parâmetro? Um parâmetro chamado alunos, ok? Perfeito. E aí eu pego todos esses dados aqui, substituo por mostrar alunos, passando então o parâmetro de alunos. Agora eu consigo simplesmente mandar mostrar alunos dentro da minha função, tá legal? Então eu já tenho um parâmetro, vou fazer o puts de tudo, tá legal? Então eu já tenho aqui duas funções, melhorando um pouquinho mais o meu programa, tá legal? Perfeito, gente. Então eu fiz aqui duas funções capturando do meu dado e agora eu vou rodar aquele programinha que a gente fez na aula passada, só para a gente fazer os nossos testes. Rodando aqui, tá aí, bem-vindo ao programa, 0 para sair, 1 para continuar. Vou digitar 1, vou digitar o meu nome,
vou digitar o meu telefone e aí vou digitar o nome de outro aluno, Fabiana, o telefone dela, e outro aluno, João, e o telefone dele. Agora ele me mostra os dados, igual eu falei para vocês. Vou sair do programa, tá aí meu programinha console feito, agora utilizando funções. Perfeito? Bom, gente, é isso. Falei bastante coisa sobre funções para vocês. Essa aula foi bem complicada, gente, então parem, revejam ela várias vezes para vocês entenderem todos esses dados, passando parâmetros, não passando, passando parâmetros com vários argumentos, sem passar argumentos, com parênteses, sem parênteses, etc. Então, estudem muito isso, tá legal? Então, até mais e até a próxima aula. Gente, aula bem pesada, aula com conteúdo muito valoroso, então prestem atenção e revejam ela várias vezes para que vocês possam então colocar esse conteúdo na cabeça de vocês, tá legal? Então até mais.